Olá, seja muito bem-vindo ao Alicerce Cast, o espaço onde nós falamos da área da saúde para você. Olá, tudo bem? E hoje vamos falar de um assunto aí que a gente tem certeza que você vai gostar muito, porque em algum momento da sua vida você já sentiu ou ainda lá na frente vai ter essa experiência. Então, daqui a pouquinho você vai conhecer quem é o nosso convidado especial. E antes de nós começarmos, eu convido você a se inscrever aqui no canal do YouTube, deixe o seu like, também siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, pois por lá nós divulgamos as novidades. E hoje queremos também aproveitar esse espaço para falar do nosso congresso, né, Vô? Isso aí, estamos preparando algo muito especial para você, gestor da área de saúde, gestor de alta performance. Em junho, algo grandioso aí para compartilhar informações, muito network. Então acompanhe todas essas informações aí nos nossos canais. Nós temos ainda algumas vagas dias 16, 17 e 18 de junho. Para mais informações, nos chame no WhatsApp e a nossa equipe vai estar explicando melhor aí para você. E agora vamos direto ao assunto. Falaremos nessa tarde com um especialista de coluna, né? Onde sabemos que a dor, ela não é fácil. Então, o nosso especialista hoje vai falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre procedimentos, sobre evolução. Então, vamos lá, Edilson. Quem é ele? Isso mesmo, temos a honra de receber aqui o Dr. Cleiton Pecala. Seja muito bem-vindo, doutor. Neurocirurgião certificado pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, residência médica em Neurocirurgia no Hospital São Lucas da PUC Rio Grande do Sul, atuação focada em cirurgias de coluna e tratamento da dor por mais de 20 anos. Mais de 3.000 cirurgias realizadas e publicação em artigos científicos em revistas nacionais e internacionais. E o nosso convidado aí tem muita bagagem para falar para nós, né? E falar para o nosso público que está nos assistindo o que temos de novo aí sobre essa parte de coluna, tratamentos, evoluções. Mas primeiro, doutora, a gente quer agradecer a sua presença aqui, né? E a pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados: por que o doutor escolheu a neurocirurgia como sua formação? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Me sinto também muito honrado de estar aqui, fazendo parte desse projeto. Acho que tem tudo para dar certo. Torço que isso cresça e, né, se espalhe aí como algo muito bom para a comunidade em geral. Acho que sempre que a gente, já respondendo a tua pergunta, né, eu acho que a escolha da profissão, ela começa nesse processo de você se incluir na sociedade, fazer algo diferente, fazer algo que você contribua, seja para o bem-estar psíquico, físico, mental, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante. Quando você tá lá na escola ainda, né, sem saber direito o que você vai fazer, se você traça um objetivo de buscar uma profissão e aí vem essa questão médica ou de cuidados da saúde, enfim, o objetivo é esse, né? Você fazer uma área, no meu caso, a neurocirurgia, por ser uma área difícil, justamente, né? O que me motiva diariamente são os casos complexos, né? Quanto mais difícil é a patologia, mais eu me dedico, mais eu tenho vontade de ajudar e resolver, né? Por vezes a gente não consegue, né? Assim como tudo na vida, não tem solução para tudo, né? Mas a escolha da neurocirurgia sempre foi isso, né? Uma área dentro da medicina que fosse desafiadora, né? Mas ao mesmo tempo que pudesse trazer qualidade, que pudesse recuperar, né, essa área tão nobre, né? Que é o cérebro, os nervos, a coluna. Então são áreas muito importantes com o nosso posicionamento diário, né? Acho que as coisas começaram por aí. E tá ali, a gente vai evoluindo, né? A gente vai vendo aonde que a gente se dá melhor, aonde que a gente tem mais facilidade, aonde a gente encontra
mais vontade de desenvolver, e aí depois é uma crescente, né? O início é mais geral, depois você vai se subespecializando, né? Então hoje dentro da neurocirurgia a gente tem, né, toda essa parte de neurovascular, neuro-oncologia, né? E temos também a coluna, os nervos, né? Então, cada hoje especialista tem se dedicado mais ainda à subespecialização, né? Precisa estudar muito, né? Precisa. E atualizar. É melhor você ser proficiente em poucos assuntos, em poucas áreas, do que você querer saber um pouco de tudo e não saber nada, na verdade. Exatamente. E a coluna hoje, ela não é só uma parte do corpo, e ela vem ali para sustentar realmente, inclusive assim, a autoestima, né? Se tu tá com muita dor, tu tá num problema ali que tu não sabe, mexe na tua autoestima, mexe na tua rotina de trabalho. Então precisa estar muito consciente do que está fazendo, e o papel, né, do doutor aí com o paciente é isso aí também, é entender, porque cada um vai chegar com uma dor diferente, com um problema diferente, e como que tu vai tratar, como que tu vai cuidar, né? Esses problemas na coluna, eles impactam de forma muito diferente, né? Cada caso, às vezes você está numa idade muito produtiva, né? Então, os problemas mais comuns, né? Hoje, a grande maioria dos problemas que geralmente, né, necessitam de uma avaliação médica, eles ficam nessa faixa etária dos 35 aos 45 anos, né? Então são fases da nossa vida muito produtivas, onde a gente está formando família, construindo empresas, reabilitação, né? De repente você tem ali Depressão, né? um cerceamento, né? Dessa desenvoltura, dessa evolução. E aí, como é que eu vou fazer? Depois resolver isso aí. A moral psicológico também. Fala demais. Não existe, né? Como você não cuidar desse aspecto também, né? Sim. Quanto aquilo ali está afetando a saúde mental da pessoa, né? E realmente, né? O Brasil hoje é um país que o índice de afastamento de trabalho por doenças relacionadas à coluna é muito alto, né? Nós temos ainda um país que é muito produtivo, né? Que tem muito trabalho laboral, né? Que tem muita carga ainda, né? São trabalhos primários, né? Indústria, agropecuária, por aí vai. Então isso também gera um pouco mais de problemas, né? Mais limitação ainda. Aí entra, eu acho que um pouco também do autocuidado, né? De a pessoa também não ser sedentário, praticar atividade física, tudo isso ajuda. Mas não é o suficiente, porque pode acontecer outras situações ali que vai gerar aí um possível procedimento, tem que fazer alguma coisa que vai dar esse choque aí, mas tem coisas que a gente pode fazer para evitar, né? Tem coisas assim hoje que evoluíram muito, né? Eu acho que o que mais melhorou nos últimos anos nesta área é a integração dos tratamentos. Não é como a gente vê em outras áreas, um robô ou, né, uma coisa assim que chegou e revolucionou, não. É a visão mais holística da coisa, né? Às vezes o sono, às vezes o trabalho, a atividade física, a genética, tudo isso tem que estar integrado, tem que estar afinado, né? E é isso que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com os pacientes, né? Porque eles têm um pouco de uma certa resistência, né? Às vezes de fazer alguns ajustes na sua rotina diária, ali, né? Porque hábito é complexo, né? É difícil. Medicação sem receita o paciente todo, né? Mas hábito para mudar É verdade. é mais difícil. E em todos os nossos episódios, né, Edilson, a gente tem falado sobre o autocuidado, porque o nosso podcast ele vem para isso também, né? Para a gente trazer informação e para a gente falar a importância da gente se cuidar do sedentarismo, de praticar atividade física, porque se a gente não fizer isso, a gente está muito mais propício a qualquer outra coisa. Sem dúvida. Louco. A base de toda a doença começa nesses 3 pilares: sono, alimentação e atividade física. Quando esses 3 pilares não estão ok, a coisa começa a desandar, né? E aí a genética se manifesta com mais força, e aí os problemas se acumulam, né? Então, se você mantém essa base constante, regulada, ou pelo menos assim, né, um pouco de dedicação, né? Você cuidar da tua alimentação, você dormir bem,
Praticar atividade física, você está controlando 80, 90% das doenças. Desde o câncer, né, até como as próprias doenças genéticas. Você consegue, de certa forma, manter a expressão dos genes ali que você tem. Vamos dizer que você tem uma predisposição a ter problemas de bula, que você tem toda a família no problema. Bom, então, né, inexoravelmente, uma hora você vai ter. Mas se você puder manter isso controlado, de certa forma, né, com essas 3 coisas, alimentação, sono, exercício físico, você já está no caminho. E aí, quem sabe, você tenha vamos dizer assim, que as coisas comecem a dar problema mais tarde, né, o que você, quando você tiver problema, você resolva ele mais rápido. Com certeza, um paciente que vem para nós, que já vem mais controlado, você vai ter uma evolução bem mais rápida. A recuperação, tudo é mais rápido. Mesmo um tratamento, às vezes, nem mesmo uma cirurgia ou um procedimento é necessário, né? Só um ajuste que você vai fazer. É a grande maioria das vezes. Sim. E aí já foi uma dica maravilhosa para você que está nos assistindo, né? Mantenha aí esses 3 pilares que com certeza tu vai ter uma saúde muito mais saudável. E doutor, fora do hospital, o que tu gosta de fazer e o que te faz desligar dos problemas do dia a dia? Porque a gente sabe que a área de vocês é bem complicada, pegam muitos casos complexos, né? Tem momentos que não é fácil contornar com a família e tudo mais, e talvez isso é uma sobrecarga também para vocês. O que o doutor faz para conseguir aliviar isso? Pratica isso que tu falou também para nós? Sem dúvida, né? Se funciona para o paciente, tem que funcionar para o profissional também, né? Então, a gente tenta ter uma qualidade de sono, a gente tenta manter uma regularidade na atividade física. Eu gosto muito de academia. Para mim é uma grande válvula de escape, né? Mas qualquer atividade aeróbica ao ar livre, né, que você possa desligar um pouco daquele dia a dia, daquela rotina estressante, é uma forma de gestão de estresse, né? A gente também, assim, nessas áreas, né, oncologia, neurocirurgia, cardiologia, a gente também sempre é muito favorável à terapia, né? Então eu faço também acompanhamento psicológico, eu faço sessões para mim mesmo, né? Poder gerenciar esse estresse, poder ter ali um apoio, um suporte, né? Porque realmente tem épocas assim que não é fácil, né? Você às vezes dá um diagnóstico para um paciente de uma doença terminal, né? Um câncer em estágio avançado, enfim. Isso mexe, dá para dizer que não, né? Você até pode manter um certo distanciamento, uma certa neutralidade, mas você sempre vai se envolver emocionalmente. Então, se você não tiver essa gestão do estresse, você vai acabar sendo um profissional que vai estar sempre irritado, estressado, né? Não vai ouvir o paciente, porque você está preocupado com outras coisas, né? E aí você não consegue prestar um atendimento focado, dedicado, humanizado. Hoje se fala muito, né, em tentar humanizar as coisas, né? A área médica ainda carece de profissionais que tenham esse olhar mais humanizado, né? Então é aí que a gente consegue diferenciar, por aí que a gente se destaca, por aí que a gente, né, desenvolve um trabalho que é reconhecido, né? Trazendo esse olhar mais acolhedor, né? Porque tudo já é muito frio, né? Hospital, tudo muito estressante, tudo gera já muita ansiedade. E aí, se o profissional também gera, aí está o seguinte, fica mal assistido. Eu conheço o doutor já de muitos anos, né? Que a gente trabalhou em alguns momentos juntos. E eu sempre vi o doutor nessa mesma serenidade aí, ó, né? Para falar com os pacientes, para falar com as pessoas. E o quanto é importante, né? Esse contato e essa forma de tratar as pessoas. Porque a pessoa que está ali na tua frente está numa situação delicada. Então, se tu não tiver essa sensibilidade, como que tu vai dar a sequência? Como tu vai colocar a tua credibilidade também para que a família consiga olhar, estamos em boas mãos. É um trabalho constante, né? Eu acho que isso também, o profissional tem que ter sempre isso, né? Nós somos seres humanos, todos nós. Não é porque você é médico, que você faz algo, né, difícil, que você é mais ou menos do que o outro.
você sempre trabalha em equipe. Sem todos estarem conectados, trabalhando junto, você não chega a lugar nenhum sozinho. Então tu tem que estar sempre se perguntando, poderia ter feito algo diferente? Será que eu dei o melhor ali, né? Será que talvez uma abordagem diferente para um caso que eu achei que não foi legal, né? Eu acho que tem que ter essa autocrítica, cara. E aí a gente sempre consegue melhorar, a gente sempre está se atualizando também, então sempre buscando informações fora do país, dentro do país, nos grandes centros aqui. A América Latina tem grandes centros médicos, né? Tem áreas assim que são pioneiras, né? O primeiro transplante de pulmão do mundo foi feito no Brasil, né? Então tem muitas áreas assim que são expoentes, né? Por o mundo todo. E então é sempre buscar esse contato próximo, né? Abra conversar com esse pessoal que faz isso, vamos buscar uma coisa diferente. Ou então para você corroborar aquilo que você está fazendo, né? Ó, é isso mesmo, todo mundo está passando por essa dificuldade, todo mundo tem esses mesmos problemas, né? E aí com isso você vai corrigindo ali o curso, ou mantendo, né? Sim. Seguindo com o rumo. Que legal, e como é bom a gente ver e conhecer, porque nós estamos aqui em Chapecó e a gente conhece os médicos e ver assim, ó, esse olhar humano que vocês têm com os pacientes aqui, né? Não é só lá trabalhar, atender, né? Ter metas de números. Vocês não estão olhando números, vocês estão olhando pessoas. Às vezes a gente é um pouco criticado por isso, né? Porque o paciente, às vezes, ele nos procuram e a gente acaba tendo que selecionar um pouco, né? Não dá conta, às vezes, entender tudo. Para ter um bom atendimento, precisa ter esse critério. Quando você tem um caso mais simples, um caso mais leve, algo que você sabe, sim, que não, isso aqui tá, teu paciente. Procurar, às vezes, um profissional até de outra área, enfim, a gente acaba, né, tendo que fazer um filtro ali, né? Às vezes não é bem visto, mas, enfim. Sim. É para poder a gente realmente se dedicar quando você precisar. Né? Então, quando a coisa é complicada, você sabe que vai ter ali um profissional 100% dedicado para a tua situação. Na complexidade da cidade, que envolve tudo aí, né? Então, não é assim, né? Em tudo a gente tem que, né, dar uma filtrada. Mas, graças a Deus, sim, a parte profissional hoje está muito bem. A gente já tem uma curva de aprendizado grande, né? Uma experiência bastante vasta. Já vimos casos de todos os tipos e jeitos, né? Então, isso eu acho que é o que traz, né, segurança, experiência. E a gente fala muito da experiência, né? E quanto essa experiência reflete. E o quanto essa experiência traz novos clientes para ti. Com certeza. Isso é bem importante. O boca a boca funciona muito ainda, né? Na estética, né? Com certeza. Você pode até, às vezes, curto prazo, ter vamos dizer assim, um marketing voltado mais para aquela paciente mais de curto prazo, né? Que a gente chama, né? Que fala com super imediata, que é uma avaliação inicial. Mas no longo prazo, o que isso é bom, tem, que é a experiência. É o que você faz, que os outros ficam sabendo e que trazem essa informação. E a área médica é muito desse tipo de propaganda, né? Sim. Tanto que todo planejamento de marketing nunca deixa de considerar esses aspectos, né? Você investe em mídia social, investe em rádio, televisão, enfim, que você definir lá com a tua equipe. Mas o boca a boca tem que continuar. Entendi. Não pode esquecer deste lado também. E esse chega mais rápido que qualquer outra coisa, né? Esse é o que traz autoridade. Sim. Então, vivência e a experiência, né? Sim, ninguém melhor do que alguém que já esteve sendo atendido por você para dizer como é que foi. Com certeza. Esse é o... Essa resolução. E doutor, quais são os tipos de coluna, falando agora tecnicamente, né? Se temos a lombar, a cervical, é isso. Se o doutor puder explanar um pouquinho sobre a nossa também. A nossa coluna, né, apesar de ser um órgão único, né, que conecta toda a nossa estrutura, ela é um órgão central, né, ela está conectada com a cabeça, os membros do tronco, as pernas. Ela tem essa divisão, né,
Mas por que essa divisão? Basicamente é porque é mais comum, né, os problemas eles serem divididos desta forma, né? Cervical são algumas patologias, a torácica são outras, né? E a lombar também. Então, por isso essa divisão em 3, né? A lombar suporta uma carga maior por estar mais abaixo, então você sempre imagina que metade do seu peso está ali, né? Conectando o tronco com a bacia. Então as pernas, né, têm uma função muito nobre, e isso, o próprio quadril, o joelho, né, faz esse equilíbrio com a lombar. Já a cervical, por sustentar sua cabeça, ela já tem uma outra característica, né? Já não é uma coluna que recebe tanta carga, ela recebe mais tensões, né? Então ela responde mais, por exemplo, quando você tem um trabalho um pouco mais repetitivo, né, onde você tem que ficar mais contraído, mais controlado, né? Então essa divisão ela vem mais por isso, pelas patologias que cada uma sofre e é permitida. Por exemplo, a coluna torácica raramente ela sofre alguma doença parecida, por exemplo, com a cervical e a lombar, assim, bem mais comum dos colegas, né? Hérnia de disco, que é muito comum na cervical e na lombar, na torácica é muito raro. Nós temos a caixa torácica, as costelas, essa parte do manúbrio, né? Ela estabiliza essa região da coluna, então ela não movimenta muito pouco. Se ela movimenta pouco, ela não sofre desgaste, ela não sofre estresse mecânico, ela não padece das mesmas doenças, né? Ela sofre acometimentos aí, às vezes mais relacionados a câncer e outras coisas, mas aí todas elas sofrem, né? A cervical, a torácica e a lombar sofrem. E qual é o exame mais indicado? O paciente que procura está com dor. Qual que é o exame assim, mais indicado de primeiro momento? Ou se é sempre esse? Se você for pensar na questão assim, custo-benefício, a gente entende que a ressonância magnética é o melhor, né? Pela questão assim, que você consegue elucidar melhor os quadros clínicos, né? Então, toda dor na coluna, ela não necessariamente indica exame. Você não precisa fazer exame toda vez que você tiver uma dor. Mas, no momento que você está já sofrendo de uma patologia, que uma das hipóteses seja a coluna, né? A ressonância magnética ainda é o melhor exame. Antigamente se discutia muito isso, né? Não pede a ressonância porque ela vai vir com alguma alteração, isso vai confundir o diagnóstico, é um exame caro, né? Os custos são altos. Mas no momento que você tem um diagnóstico preciso, você entra com o tratamento o quanto antes, você tem o quanto antes esse paciente voltando a produzir, você tem o quanto antes esse paciente tomando menos medicação. Você tem um diagnóstico preciso, uma ressonância magnética, dependendo, ela vai te dar 5 anos ali de ideia do que vai se passar com aquele paciente. E também do que trouxe na bagagem daquela coluna, né? Então a ressonância magnética, na minha opinião, e todos os consensos médicos, todos os estudos, né, que são elaborados, a coisa que pesa é o músculo. Porque do ponto de vista de elucidar, né, o que você tem é o melhor exame. E ela é o grande marco da evolução da púbula, né? Até 30 anos atrás, quando não existia a ressonância magnética, os exames eram extremamente invasivos, dolorosos, né? A tomografia, o raio-x, a mielografia eram exames que não eram precisos, haviam muito falsos positivos, né? Você tinha dificuldade, às vezes, para criar critérios de estágio, de desgaste, de volume da hérnia, o quanto aquilo está comprimindo o nervo. A partir do momento que surge a ressonância magnética, esse jogo vira. E a coluna passa a ter uma importância maior. Então, se você for avaliar na história do tratamento B-coluna, a grande evolução até hoje que surgiu foi a ressonância magnética. Não existe nenhum exame melhor e mais capacitado para você saber o que o paciente tem e você a ressonância. Mas a tomografia e o raio-x, que são exames um pouco mais não tão sofisticados, eles também têm importância. Eles também se mantêm, né? A medicina tem essa característica, mesmo que ela evolua na tecnologia e tudo mais, nunca um
novos exames, eles suprem totalmente o antigo. Então você vê, o raio-x até hoje se faz, né? Tomografia também, ultrassom também se faz. Eles nunca vão deixar de ser úteis. Mas daí para casos mais específicos, que você quer alguma outra informação para somar com a ressonância. Então, às vezes até a gente fala, né, que se tivesse feito a ressonância logo, já tinha isso. Fez o raio-x, não mostrou e deixou. Com os outros exames, eles até confundem. Por você dar um parecer mais correto, mais filho, mais, né, com ênfase. Não, é isso aqui que tu tem. Ou daqui a pouco, não tem nada da curva, é outra coisa. Esquece essa parte. Bola para frente, vamos ver outras coisas, né? Então é a ressonância, é ela que vamos definir. Perfeito. E hoje todo mundo com o celular aí na mão, a informação chega muito rápido e nós recebemos verdades e mitos também. Isso, doutor. Qual assim o maior mito que o doutor ouve quando os pacientes chegam muitas vezes no consultório, que aí tu explica, não é assim, né? E que é muito falado também aí. O maior mito, assim, o mais a gente vê, que se repete toda semana, né? É sobre a questão de você prejudicar a coluna com algum tipo de movimento, né? Quando você tem alguma dor, né? Que a gente fala sobre o repouso absoluto. Então, às vezes, os pacientes dizem, eu parei de fazer a calistenia, eu parei de fazer tudo que eu ia fazer por causa de uma dor. Esse eu acho que é o maior mito, né? Então, às vezes, a gente tem que desfazer, né? Ou incentivar o paciente, não, volta a fazer, vamos ver até onde você consegue ir. Procure manter um certo nível de mobilidade, porque separar totalmente também não é bom. E também, às vezes, o fato de você ficar parado não dá uma ideia da gravidade, né? Então, você não tem a maturidade. Se você me disser, por exemplo, que você está com uma dor na tua coluna e você diz para mim assim, eu não estou mais fazendo nada e eu melhorei, eu não vou saber se essa melhora é contínua ou não, né? Eu não queria que você volte a fazer o que você fazia antes, né? Então, se você tivesse mantido, você já iria me dizer, não, olha, essa dor, inclusive eu fui na academia e pior, né? Eu fui fazer a minha corrida diária e não consegui. Aí beleza, aí agora eu tô vendo que a coisa eu fui mais baixo. Então, essa questão sempre os pacientes confundem muito, né? Que, assim, qualquer dor eu tenho que fazer repouso, eu tenho que parar tudo para fazer. Não, é um equilíbrio, né? Aquilo que você consegue fazer com conforto e dentro da, né, uma zona ali de que você percebe que não está se machucando, é melhor você manter, você parar tudo e ficar deitado na cama, assim, fazer nada. Esse é o pior. Algo que eu ouvi muito, como eu trabalhei no setor cirúrgico também e com cirurgiões de coluna, até parceiros do doutor, é esse medo de parar de andar, que eu aposentei muito esse medo também. Principalmente relacionado à cirurgia, né? Então, sempre os pacientes perguntam, qual é o risco da cirurgia? Eu vou perder os movimentos? Olha, é muito raro, né, um paciente piorar depois de um procedimento cirúrgico. Na verdade, ele vai melhorar. As dores, em geral, elas têm uma rápida evolução, uma paciente já sente a diferença, né? Às vezes, uma cirurgia ortopédica de ombro, de joelho, ela é até mais dolorida do que uma cirurgia de coluna, por exemplo. Então, esse mito talvez tenha surgido naquela época dos exames, porque realmente exames extremamente invasivos, doloridos, né? E às vezes você ia para uma cirurgia esperando encontrar, vamos dizer, uma hérnia e era um tumor ou era uma outra coisa, porque não existia ressonância magnética. Então a gente acredita que esse mito de piorar depois da cirurgia surgiu nessa fase. Hoje, com os exames atuais, com os exames transoperatórios, né, onde você tem raio-x durante a cirurgia, né, se faz ali constantemente, esses riscos diminuíram bem, né? É muito difícil um paciente que leva para uma cirurgia. Que pode acontecer, às vezes, se há patologias poligraves, né? Então, o paciente ele se apresenta um tumor, tem uma compressão já muito grave da coluna ali, né? Que a medula já está, vamos dizer assim, por um fio, e aí o trauma cirúrgico foi demais para aquela patologia que essa já apresentava.
Mas normalmente a gente costuma deixar isso bem claro. O paciente, olha, a cirurgia, ela tem esse risco, infelizmente não tem para onde correr. E é a única chance de a gente salvar um pouco que você tem. E aí pode realmente acontecer, né? E daí que vem também você ter essa gestão de estresse, porque esses casos são bem importantes, né? Não é bom você ter um paciente que você opera com a expectativa de melhorar e ele piora. É horrível quando isso acontece. Mas quando o paciente está bem informado, está todo mundo bem ciente, que é uma possibilidade, e hoje também tem outras tecnologias que ajudam, auxiliam, né? Por ter cirurgia, é muito, muito raro isso acontecer. Doutor, uma dúvida que a gente também teve, né, que a gente colocou como um questionamento aqui, a dor, ela é o significado de sempre ter cirurgia ou não? Não. Na verdade, a dor ela é um alerta, um alarme para você procurar uma avaliação, né? Não precisa, às vezes, ser um especialista, pode ser até, às vezes, mesmo um profissional da área da saúde que nem seja tão capacitado, né, para atender coluna, por exemplo. Né? Pode ser um fisioterapeuta geral, né? Pode ser, às vezes, até um massagista, né? Ou o próprio educador físico também vai ter capacidade, às vezes, de resolver uma dor, né? Então, é mais um aviso, né? Olha, tem algo que você está fazendo que não está certo. Não tá certo. Né? Então, vamos procurar se encher, vamos procurar mudar algumas coisas, vamos melhorar a postura, vamos fazer um pouco de atividade física, vamos fortalecer esses músculos aí, estão muito parados, né? Até existe muito também isso, né, sobre a questão da cadeira, né? Os pacientes costumam dizer, eu trabalho só sentado. Olha, na verdade, não é o sentado que te prejudica. É o fato de você não fazer exercício físico. É o fato de ser um trabalho sedentário. E isso é muito mais prejudicial do que você trabalhar, por exemplo, às vezes com agricultura, né? Às vezes você pega um paciente agricultor, a coluna dele está muito bem. Porque ele cuida da postura e está sempre se exercitando. Então, tem essas coisas, às vezes, que os pacientes confundem. Sim. Mas faz parte. E outras coisas que a gente vê que melhorou bastante na parte de diagnósticos, para auxiliar em diagnósticos, as radiofrequências, se não me engano, que é para ajudar na dor também. Tem alguns tratamentos alternativos à cirurgia, né? E como que chega nesse diagnóstico, doutor? Tem denervação, faz aqueles bloqueios. Qual é o momento que o cirurgião avalia o paciente para dizer, tu é um paciente cirúrgico ou tu é um paciente que vai fazer o tratamento alternativo, que muitas vezes vai resolver, né? Não, com certeza. Essas terapias alternativas, as terapias menos invasivas, elas contribuem muito, às vezes, para você conseguir trazer de volta a qualidade de vida do paciente, principalmente na questão da dor, né? Porque o nosso corpo, ele tem um poder de regeneração muito grande, né? Essas terapias, elas estimulam essa regeneração natural, né? Então é aí que vem, né, o ser. E às vezes uma dor realmente ela não precisa ser tão intensa, né? Ela não precisa ter aquele impacto tão grande no paciente. Então essas modalidades de terapias, elas seria como se você desligasse esse alarme, né? Então assim, você tem uma dor, essa dor está muito crônica, já há mais de 4 semanas que te atrapalhando ali, né, o teu dia a dia. Você já está fazendo algumas terapias de fortalecimento, não está vendo resultado, e você não tem um exame de imagem muito alterado, né, que tenha lá uma hérnia extrusa, uma compressão de nervo mecânica, que é uma coisa mais química ali, né, uma inflamação. Aí essas terapias entram realmente como excelentes alternativas, né, que aí você usa o próprio organismo da pessoa, né, ativando ali células inflamatórias, né, leucócitos, macrófagos, interleucina, uma série de substâncias que vão fazer com que aquela articulação ali, ou aquele ligamento, enfim, aquilo que não está legal na tua coluna, se regenere, né, ou pelo menos se estabilize, né, que não fica piorando, né. Mas são indicações bem precisas, né, às vezes não são necessárias, às vezes tem que também avaliar bem. E tem outras situações também que elas são contraindicadas, né? Então, por exemplo, às vezes, para um paciente que tem lá um critério de cirurgia, porque está perdendo força,
porque está perdendo sensibilidade, porque tem uma hérnia apertando o nervo de forma significativa, você tirar a dor do paciente também não é bom, que aí o paciente vai exagerar, né? Então aí nesses casos até contraindicar. Melhor é você partir para a cirurgia mesmo, porque aí você salva aquele nervo, né? E as outras terapias não vão atrapalhar. Então aí vai muito do profissional, né? Profissional especialista, sério, uma boa experiência, ele vai saber diferenciar quem se beneficia dessas terapias e quem não. Essa é a importância de procurar um profissional mesmo habilitado, né? Saber para quem buscar essa ajuda. Porque às vezes vai um, vai em outro, não era aquilo. E medicamento. Eu acho que hoje em dia, diferentemente de muitos anos atrás, onde você tinha poucos especialistas, que você tinha que meio que seguir só que um falava, né? Hoje não, hoje você pode buscar mais opiniões, né? É assim como para você, às vezes, consertar o teu carro, você não aceita a opinião no primeiro, você vai no segundo, no terceiro. Eu não vejo problema nenhum hoje os pacientes fazer essa peregrinação. Alguns colegas, às vezes, ficam até chateados com isso. Eu acho que isso é saudável. É saudável. E assim, o paciente que tiver a mesma opinião, ele vai voltar para você, né? Ele vai só se certificar de que aquilo que você disse sempre esteve certo, sempre foi correto, né? Então, eu acho que isso é um certo, também faz parte desses tabus vistos, né? De antigamente, né? Que hoje em dia não cabe mais. E é importante também ficar claro, né, doutor, que cada paciente vai ter a sua indicação, o seu tratamento adequado, porque ninguém vai seguir a mesma rotina para todos, né? Então a gente escuta bastante, assim, a gente que circula bastante, né, Edilson? Ah, minha mãe teve uma dor na coluna, era exatamente onde você está sentindo, ela teve que ir para cirurgia. Só que não é assim, né? Cada um tem uma indicação, tem uma história. Por isso que precisa ter a cirurgia, né? A cirurgia ela é essencial, né? Ela nunca é o primeiro tratamento. E o nome cirurgia já assusta tanta gente, né? É muito importante o profissional ter essa noção, né? Que vai criar um pato ali, né? Então tem que ter um jeito para chegar, tem que ter um jeito de falar, de explicar, né? E sempre é uma exceção. Mas se você olhar meu currículo, são mais de 13 mil cirurgias, né? Mas isso é por causa do volume, né, que a gente tem aqui, por ser uma região que é referência, né? O Chapecó hoje, ela até tem um turismo médico, né, de saúde, as pessoas procuram essa região para se tratar, né, em diversas áreas. E assim também com a coluna, então a gente acaba tendo bastante procedimento. Mas os procedimentos cirúrgicos, eles giram na faixa de 5% dos pacientes, né? Então todo paciente que tem um problema de coluna, uma dor de difícil controle, enfim, nessa faixa 5 a 10%, só que vão precisar realmente de uma cirurgia, né? Agora, claro, né, problema de coluna é muito comum, né? Dor na coluna, 80% da população em alguma fase da sua vida vai experimentar uma dor nessa região. Então você imagina, né? Você pega 8 bilhões de pessoas, quase 6 bilhões, ou ter em algum momento da sua vida uma dor, às vezes vão precisar fazer uma ressonância, né? Então vai haver essa demanda enorme por consultas, né? Mas cirurgias já é imenso, né? Hoje a gente tem todos esses números, né? A gente faz mais ou menos uma média de 10 a 15 cirurgias por mês, né? Mas a gente atende 200 pessoas por mês. Então, fica nesse índice de 10%. Sim, e olhando agora para o lado do cirurgião, porque também tem esse peso da expectativa do paciente quanto à cirurgia, essa responsabilidade, e como que assim o doutor encara isso, né? Estudando o caso, se o doutor puder trazer para a gente isso. Todo caso, quando você define que ele é cirúrgico, a experiência é o que mais conta, né? Porque, assim, claro, tem o que encaixa nas imagens e não no quadro clínico, né? Às vezes tem pacientes que nos procuram porque tiveram uma indicação de cirurgia e, na verdade, não precisa, né? Não dá para tentar os tratamentos, ainda não esgotou todas as alternativas, né?
E outros casos a gente sabe que vão se beneficiar da cirurgia, né? Então a imagem, o quadro clínico do paciente são fundamentais nesse momento de você definir. E aí entra de novo a questão da humanização, né? Se você está sem paciência para ouvir a queixa do paciente, avaliar o exame, a tua decisão vai ser mais precipitada, ou às vezes você vai deixar de considerar alguma terapia que você poderia ter tentado antes, né? Então, nesse aspecto, realmente, assim, você começa a adquirir esse conhecimento. Até existem estudos, né, sobre curva de aprendizado, né, para cirurgiões. É por isso que são residências longas, né? Você não consegue ser um cirurgião de coluna com menos de 4 anos de residência médica, né? Então ali você já tem uma bagagem grande. E depois os primeiros 5, 6 anos de prática, porque tem coisas que você não vai ter passado na residência e você vai se deparar depois com um profissional atuando, né? Então um profissional hoje que tem aí 9, 10 anos atuando nessa área, já é um profissional que já tem essa capacidade de integrar imagem clínica, ouvir paciente, né, decidir. E aí é isso aí, eu acho que essa é a química, né, que ocorre ali nesse momento. O paciente, conforme você explica, conforme você mostra que você realmente domina aquele assunto, né, porque às vezes você antecipa coisas, né. Então tem pacientes às vezes que vêm, falam que estão sentindo, e eu já digo para ele, olha, e tem mais isso que acontece, né? Ele nem me falou, e eu já sei. Então é aí que você vai ganhando a confiança, né? Definindo, né? E às vezes o paciente também não percebeu, né? Que até isso deixou de fazer. E daí começa a entender, não, realmente, nossa, agora que você falou, faz 3 anos que eu não viajo, faz tanto tempo que eu não pego meu filho no colo, não tô conseguindo fazer academia, então, tá vendo? Então isso tá impactando. Vamos resolver, né? Tem essa alternativa, ela é segura, ela evoluiu, ela está hoje, vamos dizer assim, que há de melhor, né, dentro da área médica, voltar para essa parte de EPO. Então, no teu caso, se ele realmente se encaixa, tá ali, é isso, nós vamos resolver. Sim, porque existe essa pressão dos familiares também, além do paciente, dos familiares. E querendo ou não, é uma pressão também até que financeira, né? Porque acaba que muitas vezes o custo acaba impactando. Sim, um procedimento de runa são procedimentos de alto custo, né? Ainda mais quando envolvem próteses, né? Hoje, diminui um pouco, às vezes, na questão do custo, é o internamento, que você consegue hoje fazer um procedimento mais rápido, né? Graças às novas tecnologias. Liberar o paciente também com uma alta mais precoce, porque você mobiliza mais o paciente, você faz ele caminhar logo, mesmo, você não deixa ele tão em repouso. E isso ajudou muito a você ter um pós-operatório mais curto. E quanto menos tempo no hospital, menos custo. Então isso aí também ajudou nos últimos anos. Mas igual, não dá para dizer que é um procedimento simples e de baixo custo. Doutor, quando que o doutor considera que a cirurgia foi bem sucedida? Esse é o ponto de vista. Sim, são esses fatores, assim, né? A retomada daquilo que o paciente perdeu, né? A dor tira totalmente o controle, né? O paciente fica refém dela, né? Ou às vezes de uma deficiência, né? De uma falta de força ou numa limitação da caminhar, né? Então, quando o paciente entra na minha sala, depois do procedimento, e eu já vejo ele, né? Que ele suaviza um olhar, com que ele caminhar mais afirmado, né? Sem estar se protegendo da dor, ali a gente já vê que ele é excesso. E ainda bem que, né, que quando bem indicado, esses índices são altos, né? Sim. Você tem uma taxa mínima de melhora de 60% a 70%. Então sempre são situações que impactam bastante. Tem casos que você tem, né, melhora, mas ainda assim se tem. Então, tudo tem que deixar bem claro o paciente. O paciente tem um papel bem importante também nessa recuperação, né? Para que o final seja do jeito que ele esperava, tem que ter a parte dele, né? Muito, né? Cuidado de Cuidados curativos, cuidados. Essa questão da mobilização, né? Não ficar só deitado, não ficar só em repouso, fazer uma caminhada, estimular, né?
a musculatura, né, voltar a funcionar, é muito importante. Aí entra também a questão multidisciplinar, né? Cuidado da enfermagem, cuidar da fisioterapia. Essa integração tem que ter, né? A gente trabalha muito hoje, né, com parcerias, né? Você tem clínicas de fisioterapia, você tem, né, os protocolos hospitalares no pós-operatório, né? Que a gente gosta de mobilizar um paciente logo, tira ele do leito, faz ele caminhar, nem que seja para ir até o banheiro e voltar, né? Então é muito importante que as equipes estejam, né, alinhadas, né? Que isso muda também, às vezes, cirurgião para cirurgião, né? Então impacta totalmente esse resultado, porque embora o doutor até falou, né, o terapeuta físico, terapeuta, só que em todas as profissões nós temos os bons e os ruins. Sim. Então, se tu pega ali um fisioterapeuta que não é bom, vai ter impacto para o paciente, assim como se ele não fizer corretamente o pós-operatório, não seguir as orientações. Então, essa integração é muito importante mesmo, de todos. E por isso que você precisa conhecer esses profissionais, né, para você poder indicar, para você ter esse feedback, né, dos pacientes, como é que foi. Estão fazendo, né, o que a gente combinou, não, estamos fazendo até mais, eu não, né, enfim. Os pacientes nos falam e a gente tem que ir, né, direcionando. Então é muito importante essa rede, né, essa rede de apoio, suporte e trabalho em equipe. Multiprofessores, operatório, nutricionista, também é muito importante, né, a cicatrização, a reposição desse osso ali, né, para manipulado, a suplementação adequada, né, para o paciente manter um aporte ali, né, de proteína, de colágeno e tudo mais. Tem que ter essa integração. O sucesso ser completo precisa ter tudo isso junto, né? Sim, junto. E a questão de peso, doutor, por exemplo, assim, é um caso cirúrgico, mas acaba tendo um peso elevado. Tem que perder peso antes para operar? Qual é a orientação? Sim, tem casos que você pode dar essa orientação, inclusive como uma expectativa, às vezes até de evitar um procedimento, né? Porque o paciente de menos peso, menos massa magra, fazer uma inversão, né? Porque não é o peso da balança que importa. O que mais importa é a tua, vamos dizer assim, a tua densidade, né? Uma densitometria corporal, né? Que mostra que você tem lá um índice de gordura muito elevado e uma massa magra muito baixa. É essa relação que tem que inverter, né? Você tem que ganhar musculatura, mesmo que teu peso mantenha mesmo, não tem problema, né? Se você estiver mais forte, você vai suportar melhor a tua coluna, as cargas do dia a dia. Então, às vezes, o paciente precisa fazer isso antes, né? Tem outras vezes que o problema de coluna impede o paciente de fazer um programa ou executar uma atividade física que ele vai conseguir emagrecer, né? A gente tem pacientes obesos, operados, né? Justamente por essa dificuldade de emagrecer, porque a coluna não permitia, né? Então tem que ter também você tem que ter esses casos, tem que trabalhar com esses pacientes para você saber qual que vai se beneficiar e qual que não, né? Hoje, além dos tratamentos, das dietas, dos acompanhamentos, você tem medicamentos revolucionários que vieram para nos trazer muita ajuda nessa parte, né? Então, a medicina tem evoluído muito nisso aí. Isso tem beneficiado várias áreas ao mesmo tempo. E o que o doutor acredita que vai mudar nos próximos anos na parte de cirurgia de coluna? Eu acho que serão essas terapias regenerativas, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem conhecimento a respeito dessas formas de a gente tentar, né, fazer com que o organismo mesmo regenere, ou então até mesmo você tratar as doenças de uma forma mais precoce, né? Então vamos supor lá que a artrose, né, que é uma doença muito comum, quase toda a população tem, ela impacta muito a coluna, né? Se nós tivermos lá formas de bloquear essa artrose, de que ela não evolua para gastar lá os amortecedores da tua coluna, essa vai ser uma lenda russa, né? Isso vai ajudar muito, porque você vai diminuir o desgaste. Com isso você vai prolongar a vida útil, né? A coluna, se tem uma ideia, ela tem uma vida útil mais ou menos de 20 anos. Então assim, se você tem um trabalho pesado, se você exige muito da tua coluna, você só vai conseguir manter isso durante 20 anos.
você começar isso com 15 anos, aos 35 você já vai estar com limitações. Então isso impacta bastante. Se nós tivermos como melhorar essa sobrevida, se nós conseguirmos jogar aí para 40, para 50 anos, aí nós já estamos falando isso, 55, 65, né? Então já passou aquela fase produtiva, você já está desacelerando, né? Já está se aposentando, ou já está buscando novos projetos, não exige tanto, tocou uma, aí vai embora, né? Então eu acho que futuramente a medicina deve para a prevenção, que é sempre mais barato, é o mais fácil, é o do ponto de vista de políticas de saúde, né? É onde você consegue ter mais resultado. Porque depois que o problema já está instalado, é mais difícil, é reverter. É verdade. E, doutor, eu tenho uma pergunta aqui que eu até anotei para fazer para o doutor. Para a lesão de medula, tem alguma tecnologia para recuperar ou manter o movimento? Existem duas áreas, né? Tem tentado trazer novidades para isso. Uma inclusive brasileira, né? Que é uma pesquisadora, né? No Rio de Janeiro, que desenvolveu uma medicação, né? Que está sendo agora testada, que possivelmente esteja disponível, né? Para que a gente utilize em pacientes com lesão medular e que tem mostrado, assim, algumas evoluções bem positivas. Mais do que as células-tronco, por exemplo, né? As células-tronco hoje não se usam mais e se mostrou totalmente ineficaz, né? Mas essa medicação está vindo aí, já tem até laboratórios investindo, né, para comercializar. Existem alguns pacientes que estão tendo a via judicial, autorização pós-A de forma experimental, totalmente experimental. Ainda não existe protocolo bem definido, né? E dentro da tecnologia, a questão do exoesqueleto, né? Porque hoje, como tudo tem evoluído para a nanotecnologia, então daqui a pouco uma órtese externa que faça o teu braço se movimentar com a ajuda do pensamento, mas que seja uma máquina que faça isso para você, né? Como teve na Copa do Mundo, né? Aquele cientista também brasileiro que inventou esse exoesqueleto. É um tetraplégico que foi lá e meteu um chute na bola, né? Através do uso desse exoesqueleto todo mecanizado, todo robótico, né? Então eu acredito muito que nessas duas linhas aí, talvez até uma contribui para a outra, né? Sim. Como a gente sempre viu na medicina, nunca é uma coisa só, sempre são várias ao mesmo tempo. Quem sabe ali a gente tem uma esperança. Mas por enquanto, realmente, assim, a gente ainda está devagar, né? E isso é uma coisa bem angustiante, quando a gente tem um paciente assim, que sofreu uma lesão definitiva, não vai mais recuperar os movimentos, né? É uma sentença bem complexa. É difícil. E dolorosa para o médico e para a família também, né? A todos. Não há quem não se sinta tocado por um paciente que fica com uma sequela neurológica definitiva. Existe. Muito impactante. Mas com a tecnologia, daqui a pouco vem aí a solução, né? A gente vê cada vez mais esses avanços. Então vamos ficar aí na torcida, né? Com certeza. Inteligência artificial também é permitido, né? Avanços rápidos, né? Sim. Quem sabe a gente tem aí um microchip que possa religar a medula, né? Que a gente pudesse colocar lá e ela apontasse a funcionar, né? Graças a essas coisas aí que estão evoluindo muito rapidamente, as previsões aí de que a inteligência artificial vai ter um conhecimento amplo e restrito em questão de 2 a 3 anos, né? Então, vamos ver se depois com isso ela nos ajuda a criar coisas que o ser humano, a capacidade humana ainda não foi capaz de seguir. Doutor, nós ficaria aqui mais um bom tempo. Claro. Para nós, está terminando. Mas estamos assim, caminhando para o final e nós temos um quadro que é o ping-pong, onde eu vou falar algumas perguntas, algumas frases e o doutor vai responder rapidamente. Se vier aí na cabeça, vamos lá. Quais sinais indicam que uma dor na coluna precisa de avaliação médica imediata? Perda de força, né, e da sensibilidade. Isso não é normal. Perfeito. Na sua opinião, qual é o maior erro de pacientes que os pacientes cometem ao lidar com dor na coluna? O repouso, né? Deixando de fazer tudo. Certo.
E qual é o erro mais comum que profissionais cometem ao indicar tratamentos? O erro mais comum é não ouvir o paciente. Não tirar o tempo para escutar o que ele tem para dizer. Existe algum caso que te marcou pela complexidade da decisão clínica? Sim, aí existem vários casos, né? Mas eu acho que sempre quando impacta no movimento, né? Quando o paciente corre o risco de perder a força depois da cirurgia. Qual é o hábito diário que mais prejudica a coluna das pessoas? É o sedentarismo, né? Se pudesse dar um único conselho para quem sente dor crônica, qual seria? Você não está sozinho. Hoje as equipes, a medicina, as medicações, as terapias evoluíram muito. Sempre tem como a gente amenizar. Qual avanço recente na cirurgia de coluna você considera mais relevante? Acho que é a ressonância magnética, né? Entre técnica, experiência e intuição, qual pesa mais na decisão de operar? Experiência. Experiência, sem dúvida. Toda dor na coluna exige exames de imagem? Não. Se pudesse mudar uma ideia pré-concebida sobre coluna, qual seria? Eu acho que é de novo nessa questão do sedentarismo, né? As pessoas precisam se movimentar mais, a gente precisa incluir o exercício físico na nossa rotina como se fosse tomar água, né? Como se fosse dormir bem. Acho que o exercício a gente tem que dedicar uma hora, né, da semana para a gente fazer atividade física. Muito bom. Muito bom, realmente a gente ficaria muito mais tempo aqui. Doutor, a gente gostaria de lhe agradecer pela sua gentileza, pelo seu carisma, pela sua compreensão, né? E por tudo que o doutor trouxe aí de informação. A gente tem certeza que muitas pessoas vão se beneficiar com isso que tu trouxe aqui. Como muito lisonjeado aí, como eu disse, acho que foi bom fazer parte desse projeto. Fico muito feliz pelo convite. Com certeza a informação nunca é demais. E a gente precisa cada vez mais se envolver com isso, porque a gente vê muito realmente, tem muita fake news, né? E talvez por isso, né? Porque a gente não se envolva, né, com informação real, aquela informação colhida da fonte, né? Que é a melhor que tem. Tudo isso. E a gente fica muito feliz, né? O doutor sendo um médico tão renomado e dedicar esse tempo para nós que estamos começando um projeto novo. Mas como a gente comentou lá no início, né, com o doutor nos bastidores, para nós o projeto veio e a gente sinalizou pessoas que a gente gostaria de ter um bate-papo. E o seu nome também estava lá. Então hoje a gente concretizar isso para nós também é uma grande honra, né, Edilson? Isso mesmo, e queremos também, doutor, vamos ter outros quadros aqui no nosso canal via YouTube. A gente sabe a clínica aí, né, e a referência que é, e nós também gostaria de fazer uma visita lá na clínica, mostrando a estrutura, enfim. Então já deixo aqui no ar, né, como se fosse, tá? O pessoal conhecer a clínica, né, entender o que a gente faz lá, como surgiu esse projeto, que é um projeto que surgiu há uns anos atrás, né, que a gente foi concluindo devagarinho. Ainda estamos aprendendo com ele também. Mas a ideia é essa, ter um centro de referência em neurocirurgia, né? Toda essa Santa Catarina que não para de crescer. Muito bom. Então, logo aí vamos fazer isso também, né? Com certeza. E nós agradecemos você que nos acompanhou até aqui. A nossa gratidão a vocês que estão dando muita força para nós. E se você não é inscrito, se inscreve aqui novamente, ativa o sininho, isso é muito importante, porque aí você recebe toda vez que nós postarmos um vídeo aqui no canal, vai aparecer para você. Então, fica o nosso convite para você fazer isso, compartilhar, talvez com algum parente ou alguém que sente dores na coluna, tem dúvidas nessa parte, então temos aí o conteúdo de muita informação. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais. Até mais.